Olá pessoal, tudo bem? Neste início de julho de 2022, temos o seguinte panorama: editais abertos para os concursos Cefaz Minas Gerais e Cefaz Amapá, e a iminência da abertura dos concursos da Receita Federal e concurso Cefaz Mato Grosso. Neste vídeo eu vou explicar por que o momento atual abre uma oportunidade única na área fiscal que é inédita nos últimos anos, e também vou falar por que o concurso Cefaz Minas Gerais vai interferir de modo decisivo na definição da data das provas da Receita Federal. Mas antes, eu convido a quem ainda não se inscreveu neste canal que se inscreva e ative o sininho para saber das novidades. Bom, nós tivemos aí nas últimas semanas, né, e também nos últimos dias, a definição do seguinte quadro: são 431 vagas de auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, 250 vagas de auditor e fiscal da Receita Estadual do Amapá, 230 vagas de auditor fiscal da Receita Federal e ainda uma previsão de cerca de 100 vagas para os cargos equivalentes, né, auditor fiscal, lá no Mato Grosso, é porque lá ele tem uma outra nomenclatura. Se levarmos em consideração que a Receita Federal deve chamar 100% de excedentes, né, em até um ano, né, após a homologação do concurso, então a gente tem mais de 1.200 vagas de auditor fiscal. Isso sem contar as quase 1.000 vagas de analista tributário da Receita Federal, né, já contando os excedentes. Há muito tempo que a gente não vê uma quantidade desse nível, né, de vagas sendo disputadas na mesma época. E por que isso é muito bom para quem já vem estudando para a área fiscal e mesmo para aquelas pessoas que estão começando agora? Bom, para quem já vem estudando para a área fiscal há algum tempo, a expectativa é o quê? Que ele já esteja já bem preparado com matérias que são comuns para a área fiscal. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade, né, tanto geral como avançada, e eventualmente contabilidade de custos, auditoria, português, raciocínio lógico, que são matérias comuns aos diversos concursos da área fiscal. E para essas pessoas vai ser muito interessante fazer, né, esses vários concursos, porque assim é mais fácil ela fazer a adaptação para cada um desses concursos, porque a principal diferença é a legislação tributária, né? Então, nos fiscos estaduais vai cair a legislação, né, daquele estado para ICMS, IPVA e TCMD, e na Receita Federal costuma cair, né, legislação tributária federal referente ao IPI, ao imposto de renda, também a legislação aduaneira. E fora essa legislação tributária, a diferença entre um certame e outro costuma ser de poucas disciplinas. Alguns pedem economia, outros não. Alguns vão cair, né, alguma coisa específica, como a Receita Federal Comércio Internacional, direito penal, direito civil, mas são normalmente matérias ali que é possível fazer essa adaptação quando há uma diferença, né, de poucos meses. Então, isso já para quem vem estudando é excelente oportunidade. E isso aqui também o que acontece? Quem vai fazer, né, várias provas, sua chance de aprovação melhora muito, né? É como você ter oportunidade de chutar várias bolas a gol, né? Bater vários pênaltis e ou mais vezes, né, a bola pode entrar. Então isso ajuda bastante. Além disso, a própria pressão sobre o candidato diminui, porque se ele fizer aquela primeira prova e for mal, ele pode ir melhor, né, nas outras provas. Então ele não é um momento decisivo que ele vai ter uma outra oportunidade, sabe lá Deus quando. Aqui isso é muito importante, essa chance. E muitas vezes, né, a pessoa já passa no primeiro, mas ele tem como objetivo aquele outro concurso que vai ficar mais perto de casa, mas ele já vai fazer com uma pressão menor, porque já está, né, com a vaga já garantida em um outro concurso muito bom.
E mesmo para quem está começando, é muito interessante essa situação, né, de várias provas na mesma época, mas isso, lógico, eu vou explicar melhor depois, né, isso tem que ter, né, uma distância assim, de poucos meses entre uma e outra, porque ele vai ganhando experiência de prova. Tá? Você faz a primeira prova que se faz, normalmente a gente vai ter, né, aquela inexperiência que pode ser decisiva na hora do detalhe e conforme o tempo passa, a sua experiência aumente, você tenha um desempenho melhor, né, além de ter consolidado as próprias disciplinas. E uma coisa importante é que para todo mundo, tá? E também, né, inclusive para quem está começando, concurso é competição, né? Óbvio, né? Ele é competição e também é fila. Então, se a gente tem 200 vagas, vão ser pessoas em torno dessa posição, sei lá, até 220, 230, 250, que estão nessa posição na fila que vão disputar as 200 vagas, né? São os 200 e tantos primeiros da fila que vão estar disputando essas vagas. Agora, se são 1.200 vagas, vai ampliar esse universo, então vão ser, né, obviamente, né, já um número maior de pessoas que vão ter condições de entrar, né? Porque imagina você tá lá no número 1.000 da fila, tua senha é número 1.000, só que são 200 vagas, dificilmente vai chegar a tua chance, a não ser que você tenha um desempenho muito bom, né, nesse pouco tempo que falta até a prova e consiga pular várias posições na fila. Então, esse número de vagas, obviamente, vai melhorar muito porque a fila vai andar para todo mundo. E a nota de corte aí tende a baixar, né? Então isso é importante, principalmente, né, para quem não está estudando há tanto tempo assim, ele vai aumentar muito a chance porque essa nota de corte baixa. E também, principalmente aí em concursos de um mínimo de pontos por disciplina, essa situação é bem mais interessante, porque ela evita que a banca erre a mão. Porque imagina só, se você tem um número restrito de vagas, é só aquele concurso, e a banca quer selecionar os melhores, então ela tem que selecionar, sei lá, 230, 250 candidatos, ela pode forçar muito a mão, né, na hora das questões, com muitas questões difíceis, porque ela vai ter aquele número de candidatos que vai ser aprovado. Lembrando, né, que na área fiscal eu falei muitas vezes, a competição é consigo próprio, é conseguir fazer o mínimo, e você está dentro. Mas isso muitas vezes a banca erra a mão também, como foi o caso da ESAF, lá no concurso da Receita Federal em 2012, que ela dificultou tanto a prova que não aprovou o número mínimo de candidatos que era necessário para chamar os excedentes. Então, nessa situação, a nota de corte aumenta, também a banca não deve errar a mão, né, porque se ela forçar muito não vai preencher o número de vagas, então principalmente para quem está começando ou começou há pouco tempo, essa situação é bem interessante agora, aumenta muito as chances de aprovação. E uma coisa que eu sempre falo, e já venho falando há muito tempo, é que o quanto antes se comece a estudar é melhor. Eu já falava isso há cerca de 2 anos, quando muita gente estava estudando, ou nem tanta gente estava estudando, porque era uma época de vacas magras na área fiscal, estava tendo alguns concursos, mas nem tantas vagas assim. Eu falava sempre, olha, estude porque vamos ter alguns concursos, né, nos fiscos estaduais e você vai estar disputando essas vagas, mas além disso, se em algum momento a maré virar e tivermos muitas vagas, isso vai ser interessante. Só que a maré vira e a gente não fica sabendo que a maré vai virar com 1 ano de antecedência, 2 anos. A gente fica sabendo num espaço curto. Então, por isso é importante já estar preparado. Tá? Mas mesmo para quem começou há pouco tempo, está começando agora, entenda o seguinte, a gente ouve várias histórias, né, e elas acontecem, de pessoas que passam estudando em poucos meses. E a maior probabilidade de acontecer essa situação da pessoa estudar há poucos meses e passar é nesse momento que a gente está vivendo agora, quando você tem vários concursos diferentes surgindo, né, na mesma época e com muitas vagas em jogo. Então agora é o momento, ficou mais ainda válido, né, outros vídeos que eu tenho, né, tem lá um vídeo falando, né, se vale a pena começar a estudar para a Receita Federal agora vale muito mais a pena ainda. E a gente tem 5 meses, tá, para a prova da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Então, olha, a prova está marcada, né, para dezembro. E eu vou falar também o porquê que isso
vai afetar muito a data da prova da Receita Federal. O Cefaz Minas Gerais ter marcado já a data da prova dela em dezembro vai fazer com que a definição da Receita Federal sobre a data da prova seja revista, ou seja, muito bem pensada agora. E isso vai contrariar, né, algumas coisas que eu falei que era muito interessante, né, prestar concurso agora, de se prestar o concurso, vários concursos em datas próximas, porque é interessante para o candidato, mas para o órgão nem sempre é interessante. Então, para a Receita Federal, que eu vou falar particularmente, para ela não importaria quantos concursos saem na mesma época, se todo mundo fosse preferir Receita Federal ao invés dos outros físicos. Então, para ela, tanto faz, os outros que mudem. Mas não é essa a realidade. A gente vai ver que, pelo menos o que eu tenho visto aí, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que se perguntou, disse que se tiver que fazer uma escolha, vão optar pelo Fisco de Minas Gerais, tá? Então eu pergunto também, né, quem está assistindo esse vídeo, coloque aí nos comentários, se você tiver que optar por uma das provas, qual você optaria? Receita Federal ou o Fisco de Minas Gerais, tá? E por que a maioria acaba optando por Minas Gerais? Bom, em primeiro lugar, a remuneração é mais alta, tá? Então você faz Minas Gerais hoje, a remuneração, né, no inicial, pelo que eu vi, está em torno de 25, 26 mil, Receita Federal em torno de 21 mil, e isso conta, né? Então muita gente que tenha que optar vai, obviamente, escolher a remuneração mais alta. Mas não só isso, a Receita Federal, provavelmente, né, os que forem aprovados, a grande maioria, tá, vai acabar indo para as fronteiras, e algumas fronteiras com condições de vida mais difíceis, né? São locais inóspitos e não se sabe quanto tempo ela vai ficar lá. Então isso pesa, né? Então Minas Gerais já vai ficar restrito, né, esse estado. Uma boa parte, né, dos candidatos, né, são estados mais populosos, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então para esses é mais interessante ficar em Minas Gerais do que correr o risco de ficar numa fronteira muito isolada, em condições de vida mais difíceis. Então a Receita Federal não pode se dar ao luxo de desconsiderar esse outro concurso, porque eu estou citando Minas Gerais, vale para outros fiscos também, mas Minas Gerais porque o número de vagas é muito grande. Nós estamos falando em 431 vagas lá em Minas e como eu falei, tem essa questão da proximidade geográfica da maior parte dos candidatos, né? Se a gente olhar os inscritos, né? Quantos inscritos são dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Vai ter um grande número. E se a gente for contar também do pessoal do Sul, é muito mais próximo para eles ficarem, né, em Minas Gerais do que uma fronteira na região norte. Lógico que ele também tem a possibilidade de ficar em fronteiras na região sul, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, nessa circunstância, para a Receita Federal, ela vai ter prejuízo se houver a nomeação da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais após o início do curso de formação da Receita. Eu vou explicar o porquê do curso de formação ser um marco, tá? Então, o curso de formação é um marco. Se tiver nomeação para o Fisco de Minas Gerais depois do curso de formação, a Receita perde vagas. Vai ter vagas que ela poderia preencher e não vai conseguir preencher. Por que acontece isso? Olha só como é o funcionamento do curso de formação da Receita Federal. Ele é a segunda fase do concurso da Receita. Então, quem vai para o curso de formação, ele está numa segunda fase. Ele não está ainda com a nomeação garantida. Ele tem que passar por essa segunda fase do concurso. Então, ele vai ter aulas e provas, tá? E tem um número mínimo de presença que ele tem que ter. Então, não basta acertar ir bem nas provas, né, que não é tão difícil ir bem nas provas, tá? Que é 40% por disciplina e 60% no global, normalmente, né? Mas só que a frequência dele é muito alta, então ele vai ter, sei lá, talvez a oportunidade de faltar 10%, 15% das aulas, não mais do que isso. Então vamos pensar assim, né, que seja um curso de 60 dias e que ele possa ter um número de faltas equivalente a 6 dias. Isso significa o quê? Que não importa, tá, a razão pela qual você não foi nos 6 dias. Se você faltar mais de 6 dias, você está fora, está desclassificado. Então, a consequência disso é o seguinte: se a pessoa
entrar no meio do curso de formação, ela já tem o número de faltas que ela tinha. Então vamos supor, o curso de formação começa, algumas pessoas saem do curso de formação porque foram nomeadas lá para o Fisco Minas Gerais e ela sai no terceiro dia, depois de 3 dias ela sai. E aí você chama, né, o número, quem está lá na fila, né, que já está classificado, mas logo depois, e ele vai começar no 4º dia. Quando ele começa no 4º dia, ele já tem 3 faltas. Não importa que ele não veio antes, porque ele não podia se matricular, ele não podia estar no curso de formação em data anterior, já que, né, ele não estava no número de vagas. Não. Ele começou no 4º dia, já está com 3 faltas, não importa a razão. Significa o quê? Que depois de 6 dias, quem desistir não pode mais ser chamado. A Receita não pode mais chamar ninguém no curso de formação. Ele vai ter que só pode ser chamado no próximo curso de formação. Então perceba que se acontecer, né, a Receita Federal está rolando o curso de formação e Minas Gerais nomeia depois de 10 dias do curso de formação, né, vários candidatos que prestaram os 2, o que vai acontecer? Os que forem para lá, para Minas Gerais, a Receita perdeu aquelas vagas. Só vai conseguir repor no próximo curso de formação, tá? Ou então, né, se já teve a primeira prova, porque porque cada prova tem que ter 40% no mínimo. Se teve a primeira prova no 5º dia, quem não fez já não dá para chamar mais ninguém, porque, né, quem não estava lá zerou, né? Então é isso. E tem uma coisa que incentiva mesmo quem saiba que vai ser nomeado, vá para o curso de formação. Eu sei que eu vou ser nomeado dali 2 meses, mas eu vou para o curso de formação. Por quê? Ele é remunerado com metade da remuneração do cargo. Então, para a pessoa é interessante. E muita gente, mesmo passando em outros concursos ali, sabendo já que vai ser nomeado, que passou dentro das vagas, eu acho natural que ele vá para o curso de formação. Porque além de ser remunerado, a gente não sabe, né? As coisas no Brasil, né? Tem uma frase que diz que no Brasil até o passado é incerto, né? Então a gente não sabe. Você está nomeado, lógico que a expectativa é quase 100% que você vai ser chamado. Mas de repente acontece algum problema e aquele concurso ele acaba não chamando os nomeados, e aí? Você vai ter perdido a Receita Federal? Não vai, né? Então a situação é essa, tá? Então as pessoas vão, né, naturalmente ir para o curso de formação, fazer todo o processo enquanto ela não foi chamada. Ela só sai dali se for nomeado, né, em outro cargo. Então, o que acontece com o Cefaz Minas Gerais? Provas objetivas são dia 11 de dezembro, tá definido. Então, em torno de 5 meses e alguns dias, prova do Cefaz Minas Gerais. Provas discursivas em 26 de fevereiro. Então, só se consegue, né, nomear depois que tiver já definido, inclusive as provas discursivas, já se imagina que isso vai ser no decorrer de 2023, né? Já que a prova discursiva é 26 de fevereiro de 2023, a nomeação em Minas Gerais vai ser bem depois dessa data, né? Porque tem que corrigir as provas, fazer todo aquele procedimento, né? Com relação aos candidatos, quem vai ser nomeado ou não, então. E a Receita Federal, ela tem a expectativa, ou a intenção da Receita Federal, é nomear os aprovados lá pelo meio de 2023. E nesse meio tempo já tem um curso de formação de 60 dias. Então, para a Receita Federal, eu diria o seguinte, com certeza, a nomeação de Minas Gerais, por essa circunstância toda, vai ocorrer após o curso de formação da Receita, tá? Então, essa situação já é crítica. Eu falei, olha, se qualquer situação em que a nomeação do concurso lá de fiscal de Minas Gerais for depois do curso de formação, a Receita perde, quer dizer, é quase em qualquer situação, porque tem uma chance que a Receita Federal, só tem uma chance da Receita Federal não perder vagas nessa situação que vai ocorrer, nomeação em Minas Gerais após o curso de formação. A única chance é se a Receita conseguir um jeito de fazer com que os candidatos optem. Quem quer prestar Minas Gerais, quem fez a escolha por Minas Gerais, beleza, vai prestar Minas Gerais e não vai prestar a Receita. Quem prestar a Receita vai ter escolhido a Receita. Como é que ela vai fazer isso? Se ela fizer, por exemplo, a prova no mesmo dia. Se eu tivesse fazendo parte da comissão lá da Receita que está planejando o concurso, o que eu faria? Olha, definiu prova, você faz Minas Gerais, olha, vai ser na data mais próxima possível de Minas Gerais, para evitar o quê?
que a pessoa tenha condições de se preparar para os dois concursos, porque se ela tiver condição de se preparar para os dois, quem passa em um tem grande chance de passar no outro, tá? Porque ela já vai estar no nível alto. Então eu falo, olha, data mais próxima possível e, na melhor das hipóteses, no mesmo dia, porque se fizer no mesmo dia, aí não tem chance, né, nenhuma de passar nos dois concursos. Então, por isso, eu digo que este concurso de Minas Gerais, com essa definição de prova dia 11 de dezembro, vai atrair a prova da Receita para esse dia. Eu acho que, se possível, a Receita coloca essa prova, define a prova também dia 11 de dezembro, ou se não for possível, 11 de dezembro, na data mais próxima possível, de forma que um candidato não seja muito factível ele passar nos dois concursos, tá? Então, este é o recado ali que eu dou, né? Até reformulo o que eu tinha falado num vídeo anterior, que eu já apostava, né, que a Receita pudesse tentar, né, fazer essa prova ao final de setembro. Agora, neste panorama, mudou tudo, tá? Então, esse é o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like para ajudar no canal e até o nosso próximo encontro. Bons estudos a todos!